Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, terminando o mês de novembro, hoje quinta-feira, dia 30 de novembro, e ontem a B3, a nossa Bovespa, sentiu os efeitos dos desequilíbrios no mercado internacional e também declarações do ministro Eliseu Padilha, um dos principais ministros do governo Temer, sobre o PSDB ter deixado a base de apoio do governo, situação que bateu de frente com o próprio presidente Temer, que disse que o PSDB ainda não tinha saído da base. Os agentes do mercado fizeram a leitura de maiores dificuldades para a aprovação da reforma da Previdência, principalmente com votação ainda no ano de 2017. Aliás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve decidir hoje se vota ainda no mês de dezembro, pelo menos a primeira votação na Câmara, onde é preciso 308 votos, e o próprio governo admite que não tem esses 308 votos. Durante a madrugada na China, foi divulgado o índice PMI de atividade industrial do mês de novembro. Ele subiu para 51,8 pontos, vindo de 51,6 pontos, e o PMI de serviços mostrou alta para 54,8 pontos, vindo de 54,3 pontos. Só para lembrar, índices acima de 50 pontos mostram expansão da atividade, abaixo de 50 pontos mostram contração da atividade. Durante a madrugada também, a Coreia do Sul, o Banco Central de lá, elevou a taxa de juros em 0,25 para 1,5 pontos percentuais. No Japão, a produção industrial do mês de outubro teve uma alta de 0,5 ponto percentual. A expectativa era que subisse 2 pontos percentuais e no ano ela mostra uma produção em expansão de 1,4%. No Reino Unido, ficou mais ou menos acertado que ele pode ampliar o pedágio de divórcio, a saída do Brexit, para 100 bilhões de euros, ao invés dos 40 que tinham já autorizado Theresa May, primeira-ministra. Na Alemanha, vendas no varejo encolhendo, 1,2% no mês de outubro. E o PIB da Espanha, no terceiro trimestre, foi confirmado em 0,8% de expansão e a taxa anualizada de 3,1%. Nos Estados Unidos, o Senado americano aprovou a moção de iniciar debates da reforma tributária. Donald Trump quer dar de presente de Natal aos americanos essa reforma tributária. E a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Harley, disse que o disparo de um míssil pela Coreia do Norte pode colocar o país em guerra e que a Coreia do Norte seria dizimada. Na ONU, a China pediu que sejam impostas sanções para a Coreia do Norte, mas que haja diálogo de negociação com os coreanos do Norte. A Arábia Saudita também se manifestou como satisfeita com o comportamento do preço do mercado internacional de petróleo, mas sugeriu a extensão de cortes por mais 9 meses. Falando um pouco de Brasil, aqui certamente os mercados vão continuar a repercutir hoje todo o noticiário sobre os problemas na reforma da Previdência Social, e a conclusão é que piorou um pouco a situação nesses últimos dias. Na agenda do dia, a FGV divulga daqui a pouquinho a confiança da indústria no mês de novembro. Vamos ter dados da PNAD contínua do trimestre encerrado no mês de outubro, inclusive taxa de desemprego. E a Fiesp divulga o Índice Nacional de Atividade também do mês de outubro. Nos Estados Unidos, saem os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior, o deflator de preços de consumo PCE do mês de outubro e o índice de atividade ISM calculado por Chicago também no mês de novembro. Expectativa para o dia: B3 tem espaço efetivamente para se recuperar, principalmente depois da queda de ontem de quase 2 pontos percentuais, mas certamente depende do noticiário político que sairá ao longo do dia. Juros com comportamento de alta e dólar um pouco mais forte, seguindo o mercado internacional.
Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco encolhia a queda para apenas 0,24%, Bolsa de Paris em alta de 0,32%, Frankfurt em alta de 0,61%. Petróleo WTI também se recuperava, uma alta de 0,12%, barril cotado $57,37. Euro negociado a 1,183 do dólar, em queda, portanto. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em alta para 2,39% e índices futuros do mercado americano trabalhando com altas ao redor de 0,20%. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom dia e eu aguardo vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá, então.